Fala pessoal aí do sexto ano, tudo bem com vocês? Professor Ivar então para mais uma aula aqui e essa aula agora é para correção então dos nossos exercícios da videoaula passada. Então vamos lá. Aqui no primeiro exercício eu li o texto para vocês, eu falei sobre o que era esse texto, eu falei sobre as pessoas onde elas dormem, principalmente as crianças, né, onde elas dormem e tal, e tem relação com a identidade e tudo mais. Bom, fizemos isso. Agora aqui no exercício 2, né, saímos da parte de leitura e vamos para a compreensão do texto. Aqui no exercício 2 ele fala assim: Read the text and decide if the sentences are true or false. Then compare answers. Então nós vamos responder se são verdadeiras ou falsas. Na primeira fala assim, ó, os quartos estão conectados à identidade. Isso é verdadeiro. Aqui em cima fala isso mesmo, né? Que os quartos, olha assim, os quartos das crianças expressam a identidade deles. Muito bem, então é verdadeiro. Tá falando que os quartos das crianças, né, os cômodos, né, das crianças, são o mesmo em todo mundo. Não, não são o mesmo em todo mundo. É, aqui vem falando assim, ó, que o quarto deles é um lugar onde mostra verdadeiramente o conforto para eles, mas para algumas crianças no mundo, o quarto deles é só algo que tenha um pouco bagunçado, uma coleção de coisas velhas, lixo, coisas mais cansativas e o chão sujo, tá? Então, os quartos, eles não são o mesmo. Você pode ver aí dentro da sua própria casa, se você tem o seu e o seu irmão tem outro, ou sua irmã, se você comparar um quarto com o outro, eles são diferentes. Eles podem até estar limpinhos, normal isso daí. Porém, cada um vai ter a identidade do dono dele, tá? Seguindo, as séries de fotos onde as crianças dormem mostram as crianças de apenas um país. Verdadeiro? Não. A série, ó, o fotógrafo ele tirou foto nos Estados Unidos, no Japão, em West Bank, na Colômbia, Camboja e muitos outros localidades, tá? Em muitas outras localidades. Então, não é só de um país, não. E existem muitos brinquedos lá no quarto de Caias. Então, se você olhar aqui, ó, realmente o quarto de Caia tem muitos brinquedos, então é verdadeiro. Exercício 3. Nós tínhamos que descrever um pouco o quarto da Li, que é lá da China, e o de Juan, que é lá da Colômbia. Então eu falei algumas coisas já que a gente já ia usar o there is e o there are. Então aqui, ó, a primeira frase já vem falando assim, ó. There is a chair. Existe uma cadeira. Essa daqui, ó, onde está esse bichinho de pelúcia. There is a desk. Existe uma mesa. Mesa, desk é mesa de escritório e não mesa de jantar, por exemplo, que aí seria table. Então existem sim aqui uma mesa. There is a computer. Eu estou vendo um monitor aqui, então eu entendo que tem um computador sim. E there are many toys. Existem muitos brinquedos, né? Bichinho de pelúcia e tudo mais. Corretíssimo. Essa é a descrição aqui, né? Bem sucinta do quarto da Lin. E o do Juan? There is a bed. Olha, existe uma cama. Isso daqui é a cama. O violão está em cima da cama. Esses outros brinquedos também. There is a guitar. Existe então um violão. E there are many hats. Olha, existem muitos chapéus. Tá aqui, ó, os chapéus. Tudo bem? Então essa seria a descrição. Eu poderia colocar alguma coisa a mais aqui? Até poderia. É só eu identificar o que tem a mais aí que não foi descrito que eu posso colocar. Exemplo, vou colocar então aqui para as duas, tá? Fazendo aqui uma ediçãozinha aqui para esse. Aqui no caso dela, eu colocaria assim, ó, there is a red arm chair. Opa, cherry não.
chair. Então, existe uma poltrona vermelha. E aqui para ele, eu vou colocar o quê? There is a poster on the wall. Então, existe aqui um pôster na parede. E assim vai, a gente consegue colocar... Ah, aqui no dele também estou vendo uma coisa bem interessante lá. Apesar do there eu ter colocado com letra minúscula, é maiúscula, tá? There is a ball on the wall. Existe uma bola aqui, ó, na parede também. Então, tá aí. Esses seriam, né, os vários exemplos que a gente poderia colocar. Existem mais? Existem mais. There is a bus, acho que é isso mesmo. There is a bus on the bed, em cima da cama. E pronto, né? Então, essas são as informações aí para esse exercício 3. Continuando aqui, então, com a posse, utilizando aqui o apóstrofo e o S, tá? A gente chega então aqui na letra A. Já li isso daqui para vocês antes, então já vou direto na resolução do exercício. Quando nós queremos indicar posse em inglês, nós usamos quem? O apóstrofo e o S. Sempre. Ah, mas o professor falou que quando termina com S o nome do dono do objeto, é só pôr o apóstrofo. Sim, mas porque o nome já termina com S. Por que que a gente tem que pôr o apóstrofo e o S? Porque vai indicar a posse. Naquele lá, não há necessidade. Se for Carlos, eu só ponho um apóstrofo, mas você já entende que depois do apóstrofo tem o S, você só não colocou porque a palavra Carlos termina com S, tá? Então é bem assim mesmo, bem desse jeito que funciona. Na B, the owner, ou seja, a pessoa que possui alguma coisa, ela vem antes ou depois da posse? Ela vem antes, olha aqui, ó. A pessoa aqui, ó, é children, as, né, no plural. E aqui é o objeto de posse. Então, bedrooms pertence às crianças. A mesma coisa aqui, ó, bedroom pertence à criança. Então, o dono da posse está vindo sempre antes da posse. Tá vendo? Aqui, ó, o James Mollison, ele possui aqui uma série de fotos. A Kaia é a mãe dela, então a mãe da Kaia, então tá pertencente aqui também. A mesma coisa aqui vocês iriam fazer no exercício 2, colocar então a palavra que falta, de acordo com as frases lá em cima. Quem é o proprietário, então, na primeira frase para bedrooms around the world? Children, tá? O apóstrofo S já está aqui no meio, então eu vou colocar o quê? Children. E aqui na de baixo, quem que é o dono do quarto que frequentemente expressa sua identidade? Child. Então, eu vou colocar aqui a child. Agora, o que que o James Mollison possui? Uma série de fotos. O que que a Kaia possui? Uma mãe. E o que que é o 4 anos de idade? É o vestido. Então, esse vestido aqui foi feito para essa idade. Então, isso daqui é dono disso daqui, ou seja, dresses pertence a essa expressão aqui, tá? Por isso que a gente tem que fazer assim. E aí, a gente tem esses exemplos aqui que eu falei para vocês, bem tranquilo, bem fácil de entender. Por enquanto, a gente está trabalhando só com a posse para esse aqui, apóstrofo e o S. De acordo, então, aqui no Your Turn, a gente tem que colocar quem pertence a tais objetos, Rose, Victor, Wendy e Josh. Então, e para isso eu tenho que colocar o apóstrofo e o S para falar a quem pertence a tal objeto. Por exemplo, seguindo a linha, tá? O tablet é da Wendy. Então, Wendy's tablet is brand new. Quer dizer, o tablet da Wendy é muito novo, é brand new, novinho, tá? Então, você vê que tablet aqui pertence a Wendy. A bola de basquete é antiga, é velha. Ela pertence a quem? Ao Josh. Se você seguir a linha, vai cair aqui na bola. Então, Josh's
basketball is old. E o skateboard? De quem que é esse skate aqui que está quebrado? Da Rose. Olha ela aqui. Então você vai colocar Rose's skateboard is broken. E de quem é que tem, quem é o dono desse livro, né, que dá medo, um livro assustador? O Victor. Então, Victor's book is really scary. Então, é assim que vocês têm que fazer. Vou colocar mais uns exemplos aqui para que vocês entendam essa coisa de posse. Suponhamos que é, é o meu gato, né? Meu gato é bonito. E aí eu não vou falar assim, my cat is beautiful. Eu vou falar que o gato do Ivair é bonito. Então, Ivair cat is beautiful, tá? Suponhamos que a carteira da Sara. Então, Sarah's wallet is big. A carteira dela é grande, tá? Suponhamos que é a blusa do Carlos. Olha lá, Carlos blouse is blue, tá? E aí vocês viram que no caso de Carlos eu não coloquei o S, só o apóstrofo, que é o exemplo que eu utilizei. Se eu for falar assim, a bola do James, ó, James ball is small. A bola do James é pequena, tá? E aí a gente monta assim as frases. Se vocês olharem aqui, ó, vocês vão ver que eu estou colocando... Ah, aqui no Ivair faltou o S. Para Ivair tem que ter o S, tá bom? É assim que vocês montam. Aqui, então, no exercício 2, era só colocar o apóstrofo S para o dono do objeto. Então, aqui a construção do meu amigo que eu falei na aula passada. This is my friend's building. Agora aqui, os livros pertencem a quem? A Andy. Andy's books are in the living room. Quer dizer, os livros da Andy estão na sala de estar. O quarto aqui, ó, pertence a quem? Ao Ethan e ao Benji. Então, Ethan and Benji's bedroom is very big. E aí eu coloco só no último aqui, ó, tá? Não tenho necessidade de colocar nesse. Por quê? Porque bedroom aqui é singular. Então, eu tô falando que é um objeto que pertence a duas pessoas. Na D, a casa aqui, ó, ela é de quem? Do meu cachorro. Então, my dog's house is in the yard. Está lá no jardim, no quintal. Continuando, vamos reorganizar então as palavras e montar as sentenças. A primeira eu tinha feito. My brother's homework is in the kitchen. Quer dizer, o trabalho, a tarefa do meu irmão está na cozinha. A B, eu falei que era uma questão, então o is vem antes. Qual que é o sujeito para montar a questão? Fazendo o inverso, verbo com sujeito. This Luan's desk. E aí, aqui, ó, a mesa pertence a quem? A Luan, por isso que is this Luan's desk? Essa é a mesa do Luan, tá? Então fica assim, desse jeito. Na C, o sujeito é my daddy's. Mas o que o daddy's aqui tem? Porque eu tô vendo o apóstrofo aqui no final. O carro. Então, my daddy's car isn't in the garage. Quer dizer, o carro do meu pai não está na garagem. Então, o sujeito total dessa frase é my daddy's car. E aí, o car pertence a quem? A meu pai. Beleza? Agora, esse aqui, ó, eu tenho cats e caves. Tudo com apóstrofo e S. É sinal que eu tenho dois objetos, um para cada um aí. Então, Kate's and Kate's bedrooms
are upstairs. Então, eu estou falando que o quarto da Cat e da Keith estão no andar de cima, tá? Aqui, bedrooms está no plural, então isso aqui mostra que são 2 quartos, um quarto de cada um aqui dos personagens. Tudo bem? E aí a gente termina aqui. O que eu passei no caderno de atividade eu não vou corrigir aqui. Vocês irão mandar para mim, eu vou corrigir e vai valer nota para vocês.